Voltando aqui à entrevista ao governador, em relação a isso, governador, a você se declarar homossexual, houve também muito questionamento em relação ao que diziam ser um apoio a Jair Bolsonaro. Você já disse que não o apoiou, né? Apenas declarou o seu voto. E aí eu vou bater um pouco mais nisso. Dá para votar num candidato que, em falas anteriores, já tinha colocado que preferia ver um filho morto a ser homossexual, né? E são muitas as falas, a gente poderia pegar aqui inúmeras frases do Bolsonaro muito ofensivas à comunidade LGBTQIA+, e alguns defensores do presidente dizem que é um discurso que não se reflete em ações. Também queria saber o que é que o senhor acha a respeito disso. Você acha que o Bolsonaro acabou restringindo de alguma forma os direitos LGBTQIA+? Esse discurso dele é de alguma forma deletério para essa conversa, para os direitos, ou não? É só um discurso que não se traduziu em ações? Bom, antes de qualquer coisa, Paulinho, preciso também manifestar aqui meu pesar pela morte do Tarcísio Meira. Acho que é uma perda, né, que todo o Brasil vai sentir, uma referência, aliás, tem até vínculos com o Rio Grande do Sul. A própria Glória Menezes é gaúcha, nascida em Pelotas, aliás, a minha cidade. Ele que interpretou um certo Capitão Rodrigo, exatamente, né, um dos papéis importantes dele. Que é justamente uma obra literária, né, característica do Rio Grande do Sul e que nos orgulha. Então, expressar o meu pesar também por essa perda, que certamente será um assunto importante do dia. Sobre o voto em Bolsonaro, né? Lá em 2018, é importante lembrar, o meu candidato era Geraldo Alckmin. No primeiro turno, fiz campanha para Geraldo Alckmin, mas o cenário político, ele fez com que a população não quisesse ouvir um político tradicional, né? Ou pelo menos um político que já era tão conhecido como Geraldo Alckmin acabou tendo dificuldades de conseguir se apresentar à população com a sua proposta. Todo o ambiente político lavajatista no Brasil fez com que talvez a população quisesse chutar o pau da barraca sem se dar conta que a barraca cai na cabeça de todo mundo. E levou ao segundo turno duas opções. Uma, a do PT, que tinha sido de escândalos de corrupção e de um programa econômico que tinha levado o Brasil a uma recessão econômica profunda. É importante lembrar, 2015 e 2016 tinham sido anos da mais profunda recessão da história do Brasil, com 14 milhões de desempregados, enquanto o mundo estava crescendo. Porque agora a gente enfrentou recessão num contexto global. Lá em 2015 e 2016, o mundo crescendo, os países emergentes crescendo mais, e o Brasil, por conta do desastre da política econômica do PT, em recessão, com aumento do desemprego, além dos casos de corrupção gravíssimos. De outro lado, Jair Bolsonaro, com falas lamentáveis que não respeitavam a convivência pacífica entre as pessoas. Triste segundo turno aquele que a gente teve em 2018. Num segundo turno, você tem uma eleição plebiscitária. É um candidato em relação ao outro. O PT não poderia voltar ao poder naquelas condições. Um programa econômico ruim, dentro de um cenário econômico de desemprego e casos de corrupção comprovados na justiça. Por exclusão àquele caminho, o meu voto foi a Bolsonaro, mas deixando muito claro as minhas diferenças. Eu digo que não apoiei, porque apoiar é defender e pedir votos. E eu não fiz isso. Não fiz campanha casada com Bolsonaro, não misturei o meu sobrenome ao sobrenome de Bolsonaro e não defendi o voto em Bolsonaro. Como cidadão, manifestei como um cidadão que era candidato a governador, com o interesse das pessoas sobre, afinal, em quem que eu votaria, eu declarei qual seria o meu voto. Mas não fiz campanha e nem defendi o voto e marquei as minhas diferenças em relação ao presidente. Olha, acho que mesmo naquela condição, né, a gente não esperava que viria uma pandemia, Paulo, em que a humanidade do presidente fosse especialmente relevante para salvar vidas, né? Eu esperava, a gente sabia que as manifestações do presidente, do ponto de vista civilizatório, eram lamentáveis, mas a gente esperava que isso encontrasse, né, a barreira nas instituições brasileiras. E eu não sabia que viria um cenário em que a falta de sensibilidade do presidente fosse tão danosa. E por isso, acho que foi um erro mesmo naquele cenário de segundo turno, o Bolsonaro não pode continuar no poder. E o discurso dele, o senhor acha que impactou nos direitos LGBTQIA+?
Sem dúvida nenhuma, ela acaba tendo um impacto, né? Mas aí a questão é, qual é que vai ser o retrocesso que nós teríamos ali naquela eleição? 2 retrocessos possíveis, como eu disse. Do ponto de vista civilizatório, o discurso dele em relação, não apenas a direitos LGBTQIA+, né? Contra minorias, a atuação lamentável que tem em relação à questão racial, por exemplo, onde o presidente da Fundação Palmares não atua em favor da sua própria raça, onde nós temos uma participação diminuta das mulheres no governo, né? Acho que a gente tem que ter clareza de que fazer política e governar não é só gerir o orçamento, não é só estabelecer as políticas dos serviços, mas é também liderar a sociedade do ponto de vista civilizatório na direção correta de respeito à igualdade num país tão diverso como o nosso. E o presidente não faz isso. Agora, lá na eleição de 2018, é importante lembrar, era de um lado o retrocesso econômico com efeito nas famílias mais pobres do Brasil e de outro lado a ameaça de um retrocesso civilizatório, que eu esperava, né, e acho que de certa forma temos conseguido viabilizar isso do ponto de vista institucional, evitar que haja retrocesso em direitos para a população.